bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder dos pequenos hábitos, na verdade, os pequenos, grandes hábitos. E, na verdade, eu acho que todo esse trabalho também realizando com os hábitos vem de uma coisa que eu tenho desde criança. Quando eu era criança, eu tinha no meu quarto um quadro que era de uma menininha, assim, um desenho, era um quadro desenhado, e era de uma menininha segurando um buquê de flores, assim, de uma camponesinha num campo, e tinha escrito assim: a felicidade se encontra nas pequenas alegrias. Eu acho que isso sempre me marcou. Eu não sei se é porque eu já era assim ou quanto isso foi um gatilho para mim, mas eu acho que realmente eu acho que a gente pode encontrar um equilíbrio na vida através de pequenos passos e pequenos hábitos. Então, só um pouquinho mais de mim, né? Eu sou psicóloga, eu sou especializada em inteligência emocional e liderança, e eu sou co-criadora do projeto Rita Movement, que na verdade é uma startup que está ainda em processo de incubação, mas que é uma iniciativa que busca empoderar as mulheres através das ferramentas práticas para transformar hábitos e superar barreiras. E a gente está desenvolvendo um aplicativo que vai permitir com que você ative hábitos empoderadores para desenvolver autoconfiança, principalmente no combate ao preconceito de gênero. Então, hoje eu quero passar um pouco para vocês de como vocês podem facilmente introduzir isso em sua vida e fazer uma grande diferença com uma pequena mudança de atitude, que vai beneficiar a saúde mental de vocês, vai beneficiar os negócios do empreendimento de vocês e vai empoderar vocês. Eu acho que isso é uma lição que você consegue depois transpassar para tudo na sua vida. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês aqui no chat, se você já tem algum hábito positivo na rotina que está ajudando vocês no dia de trabalho. Então, vai colocando aí no chat que eu vou dar uma olhada depois, mas eu vou falando assim de alguns que eu acho que, para mim, são essenciais. Então, um hábito muito positivo que eu tenho é de ouvir podcasts quando eu estou fazendo exercício. Então, eu consegui introduzir um momento podcasts relacionados à minha área, né. Eu consegui introduzir um momento de aprendizado, até porque quando eu estou fazendo musculação, existe até um momento entre um treino e outro que você consegue fazer uma anotação no seu celular, de um insight, eu consigo às vezes mandar uma nota de voz para mim mesma, que faz com que aquilo seja muito mais produtivo. E eu vou mostrar para vocês qual foi a grande sacada desse hábito. Esse foi um hábito que eu adquiri de um ano para cá. Uma coisa intencional mesmo que eu criei, e eu associei ele a um outro hábito que eu já tinha, que era o hábito do treino. Então, isso é uma das estratégias que eu vou contar para você de como você vai conseguir manter o hábito que você quer criar, porque, na verdade, o que que é um hábito, né? Deixa eu ver aqui o que que vocês estão respondendo no chat. Cadê o negocinho do chat, gente? O meu. Ué, eu não tô conseguindo ver o chat. Vocês botaram no chat alguma coisa? Você tá vendo, Vera? Você tá vendo o Acho chat? que no momento estão todas tímidas. Ah, tão tímidas. Então tudo bem. Não, não, não. Não é isso, não. É que a gente, quando clica no para, Carol, só aparece a opção mandar para a Rijarda e para a Vera. Ah, Vera, Deixa eu então, ver Estão aqui, aberto então. o chat. Porque aqui no meu estava obrigada. diferente, então não vi isso. Deixa eu ver aqui para habilitar para todas. Mas vocês vão mandando aí, Pronto, porque. pronto, vai, ó, todos. Agora deu certo. Ah, conseguiu? Eu, por Conseguiu? favor. Então vou mandando aí. Então, quer dizer, esse é um dos grandes hábitos positivos. Eu tenho N hábitos. E a gente vai ver agora, por aqui, como os hábitos, às vezes, muita coisa que a gente nem imagina que é hábito, é um hábito. Então vamos lá, podem mandar por aqui, e aí a gente vê. Mas o que que é um hábito, então, né? O hábito é o seu piloto automático. É um comportamento que a gente repete automaticamente como resposta a um gatilho. Quer dizer, algo inicia aquilo e a gente performa uma série de comportamentos e de atitudes de uma forma automática, sem exatamente pensar no que você está fazendo ao longo do caminho. Então, eu botei essa foto aqui sobre uma pessoa dirigindo, porque eu acho que esse é o hábito mais incrível que a gente pode ter. Porque imagina, gente, a quantidade de ações que a gente faz quando a gente está dirigindo é um absurdo. E ao mesmo tempo, o que que você faz? Só um minutinho. Desculpa, gente, isso aqui é alergia. É Saúde. capaz de acontecer várias vezes.
Então, como é que é essa coisa do carro, né? Qual é o seu gatilho? O hábito e a saúde mental, ele precisa desses 3 elementos. Um comportamento para se tornar habitual, para ele se tornar um piloto automático, como se fosse dirigir, ele precisa ter um gatilho, ele precisa ser repetido ao longo do tempo e ele precisa ter uma recompensa imediata. Então, aqui no caso da pessoa dirigindo, ela senta no carro e liga o carro. Isso é o gatilho dela. No momento que ela senta ali, que ela liga aquela ignição, ela já vai dirigir pensando o que ela vai. Então, ela está indo, a empreendedora, né? Ela está indo para essa reunião. Chegando lá, ao longo desse tempo, ela podia estar 100% perdendo o tempo dela, ou, na verdade, ouvindo música, uma coisa da saúde mental. Existem vários benefícios. Então, nesse exemplo, ela vai dirigir pensando no que ela vai dizer naquela, ela vai rever aquilo, ela vai se tornar mais segura do que ela quer fazer. Então, quer dizer, quando ela chega no destino dela, ela tem a sensação da recompensa de ter tido tempo para revisar o seu pitch antes de ir para aquela reunião. Então, isso se torna um hábito para ela no momento em que ela percebe este benefício. Até então, se ela não conseguir segurar, e isso é uma estratégia que eu gosto muito, gente, segura o benefício. Quando você sente que alguma coisa te faz bem, pode ser depois de um treino, de uma meditação, pode ser depois de ter feito um elogio muito bacana para alguém, você segura a sensação positiva que aquilo te trouxe. Porque o nosso cérebro, ele está programado para captar mais as coisas negativas, que é para defender a gente dos perigos, do que as coisas positivas. Então a gente tem que ser um pouco mais intencional em extrair essa sensação de recompensa e gravar ela na nossa memória. E qual é o impacto disso, gente? É enorme. Existe um ditado, ou na verdade é uma lenda indígena, acho que é Cherokee, se eu não me engano, eu já vi com outras etnias, que é a lenda dos 2 lobos. Eles dizem, reza essa história, que dentro de cada um de nós moram 2 lobos, um lobo do mal e um lobo do bem. E eles estão sempre em conflito, eles estão sempre brigando. E quem é que ganha essa briga? O lobo que você alimenta. Então, os hábitos, os bons hábitos, alimentam o seu lobo do bem. E os maus hábitos vão alimentar o seu lobo do mal. Então, esses bons hábitos vão. Como é que você sabe que aquele hábito é bom? Porque ele vai fortalecer sua energia mental e emocional, que ele vai aumentar a sua confiança, sua sensação de controle. Enquanto que os hábitos negativos, eles drenam tua energia, aumentam a tua ansiedade e acaba que reforça pensamentos autossabotadores, que é outro hábito muito negativo, é a forma como a gente fala com a gente mesma. Todo o nosso self-talk, né, a nossa fala com a gente mesma. Vocês já perceberam, pararam para notar que tipo de pessoa você é quando você fala com você mesma? E se isso está te empoderando ou está te sabotando? Quando você comete um erro, como é que você fala com você mesmo? Você se xinga? Quando você tem um prêmio, você realmente diz para você mesmo: "Poxa, você fez um ótimo trabalho, parabéns, Carolina", sabe? É porque nessa hora eu me chamo como Carolina, né, porque nessas horas a gente fala com a gente mesma, que nem a mãe que fala com a gente no nosso ouvido, né. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora que vocês já acho que vocês já conseguiram responder, né. Cadê o negocinho que some? Tá, ó, vamos lá. A Rita falou que um dos meus hábitos positivos é treinar e eu tenho tentado beber pelo menos 1,5 litro de água por dia. Ótimos hábitos, isso é muito bom mesmo. O treino, ele tem a capacidade, ele é um daqueles hábitos alavancadores, que ele tem a capacidade de alavancar outros hábitos com mais facilidade. Então, isso é muito bom. Além da garrafa de água, eu coloquei um copo para melhorar a minha ingestão de água. Tem funcionado. Como assim, um copo? Porque isso é uma coisa, não sei se você está falando disso. Ah, tá. Você tem os 2. Isso, na verdade, outra dica importante são as dicas visuais. Então, você colocar uma garrafa na sua frente vai fazer com que você lembre mais de beber água, que são os gatilhos. Então, você arranjar o seu ambiente para que ele tenha esses gatilhos vai facilitar muito a criação de um hábito. Passei a tomar suco verde com frutas, verduras, cereais, tarará.
deixei de comer pão durante a semana, então, quer dizer, também ligado à alimentação, maravilhoso. Nossa alimentação para mim muda muito, sabe? Quando eu comecei a comer chia, por exemplo, criei um hábito novo também de introduzir chia na minha alimentação, fiz uma diferença absurda no meu bem-estar, sabe? E às vezes no humor, gente, a alimentação influencia no humor. Não pode esquecer disso. Mas o que isso tem a ver com empreendedorismo, né? Não é só a gente ser saudável, porque também isso também não é para virar mais uma cobrança, né? Não é para ser a mulher perfeita que treina, toma suco verde e também é uma melhor amiga e ouve todos os seus amigos, tem tempo para o marido e para os filhos e para tudo que é mais, e é uma super mulher. Eu sou super contra essa história de super mulher, nós somos humanas, a gente prioriza as coisas ou a gente entra em burnout, que são as opções, né? Então, como é que isso também tem a ver com o empreendedorismo? Tem a ver porque quando a gente fala de hábitos, a gente está falando mais do que esses hábitos que a gente vê como mais óbvios, né? A gente está falando de hábitos comportamentais, que podem ter tudo a ver com o nosso sucesso ou não, né? Então, a nossa área, nosso cérebro ele tem essas duas áreas, que são áreas diferentes, que uma que gira, né, o hábito e outra que toma decisões. Quando você sabe selecionar bem no seu ambiente o que você quer que esteja no piloto automático, você libera o seu cérebro para tomar decisões executivas, para que o seu cérebro executivo tome decisões que são mais importantes. Libera a tua atenção e o teu foco para estar presente, por exemplo, com a sua família, para estar presente no momento que você precisa estar presente. Então, ele tem uma capacidade de estruturação, de criação de foco e de criação de autoconfiança. Então, 3 exemplos aqui. O planejamento estratégico. Se você tem o hábito de fazer um planejamento estratégico, isso vai facilitar a sua tomada de decisão. Quando eu estou muito perdida, eu vou no meu planejamento estratégico e falo assim: não, minha prioridade é essa aqui. É mais fácil tomar uma decisão. Você fica muito menos perdida. Quando você, no foco, por exemplo, quando você dedica os primeiros 30 minutos do dia para trabalhar num projeto estratégico, por exemplo, você determinou que naquele período aquele é o seu foco, então você se desconecta. Você já sabe que você vai fazer aquilo, seu corpo se prepara para fazer aquilo. Assim como se você sempre treina no mesmo horário, se você começar a perceber, eu, por exemplo, já começo até a ouvir a música na minha cabeça do treino. Eu já, o meu corpo já começa a esquentar. O seu corpo já está condicionado a responder com foco se você vai sempre se focar naquele mesmo horário, né, por um período repetitivo. Quer dizer, você tem que ter a repetição. E a confiança, né? Você, por exemplo, celebrar marcos intermediários com a execução de um plano estratégico é uma forma, é um hábito maravilhoso é, é, para você conseguir superar todas as barreiras que a gente, como empreendedoras, mulheres empreendedoras, temos, que são muitas, né? A gente sabe disso, que são muitas. Então, a gente precisa se cuidar e ser mais intencional com os hábitos que a gente coloca no nosso empreendedorismo. Então, aqui tem alguns exemplos, alguns são óbvios, eu acho que todo mundo reconhece como hábito, como mindfulness, meditação, respiração. Desconectar-se pode virar um hábito. Então, de tal hora a tal hora, ou no dia tal da semana, estarei completamente desconectada, a não ser emergências, claro que a gente sabe que essas coisas não dá. Mas eu vou sair das redes sociais, por exemplo. Não vou entrar em nenhuma rede social durante aquele período. Se você fizer isso uma vez sim, outra vez não, não vai funcionar. Se você fizer isso sempre no mesmo horário, no mesmo dia, vai funcionar, mesmo que não seja todos os dias. Então, as pesquisas mostram que você precisa de 66 dias, mais ou menos, de repetição ou de 40 repetições. Porque você pode ter hábitos que não são diários. Por exemplo, existem várias pesquisas com o hábito de doar sangue, que é uma coisa a cada 3, 4 meses, dependendo se você é uma mulher ou se você é um homem. E pessoas que literalmente desenvolveram esse hábito, que no momento que existe a chamada do hospital, eles simplesmente vão. Eles não pensam, eles vão. O hospital chamou, eu vou. E isso não é uma coisa que você faz diariamente. Então, alguns hábitos que eu acho que me empoderam muito. Acompanhar um podcast, tanto, por exemplo, de conteúdo feminista, eu adoro Bom Dia Óbvios, eu sempre falo disso, eu amo eu recomendo para todo mundo. Participar de eventos de network, tipo Clube de Mulheres de Negócios da Língua Portuguesa, é uma forma de você se empoderar.
e de você melhorar, né, suas conexões, seu network, você ter um hábito positivo para o seu empreendedorismo. Reler feedbacks positivos, pedir ajuda quando você se sentir sobrecarregada, incluir um tempo para si mesma na sua agenda, com recorrência, combater essas falas depreciativas e uma comunicação violenta. Vocês já identificaram algum hábito que vocês querem desenvolver? Teve alguma coisa que vocês já fizeram e que vocês vocês já tentaram e não conseguiram? Alguma coisa nova que vocês gostariam de desenvolver, que vocês acham que poderiam ajudar vocês como empreendedores? Empreendedoras, que acho que a gente só tem menina aqui hoje. Bota no chat, por favor, gente. Deixa eu ver aqui. Nossa, muita coisa. Ahn, voltar aos treinos. É sempre, gente, impressionante como a questão do treino é uma questão, parece muito difícil para muitas pessoas, realmente existe uma resistência muito grande. Acho que esse é um dos objetivos maiores, e eu acho que isso ajuda inclusive seu empreendimento, tá? Porque eu acho que o dia que eu treino, a minha energia é outra para trabalhar. Se você treina na medida certa, né? Se você não faz uma coisa que que vai te exaurir, você vai ter mais energia, vai ter mais foco, tudo vai melhorar. Como eu disse, é um hábito alavancador. Mas claro que não é tão fácil assim, né, gente? Porque se fosse tão fácil assim, todo mundo fazia. Então existem algumas barreiras, existem os maus hábitos. Esse nosso piloto automático, ele pode estar no piloto automático com hábitos negativos também, como, por exemplo, sei lá, tomar refrigerante, comer besteira enquanto tá isso, comer besteira, junk food, quando tá vendo televisão. A televisão funciona como um gatilho para esse comportamento de comer mal, muitas vezes. Então, ou, por exemplo, a rede social funciona como um gatilho para a procrastinação. Então, quer dizer, a gente descobrir quais são os gatilhos dos nossos maus hábitos, às vezes, é o passo inicial para depois você entender como você substitui esse mau hábito por um hábito positivo. Que é mais fácil que tentar eliminar, entendeu? Então, por que, né, a gente falha tanto na execução desses hábitos? Existem 4 motivos principais porque a gente falha em realmente ser sustentável no desenvolvimento de um hábito. Então, o primeiro é a força é contar com a força de vontade, gente. Várias pesquisas já mostraram, força de vontade não define não cria hábito. Isso é provado cientificamente, não cria hábito. Pouca repetição. Então, você não ficou tempo suficiente criando aquela composição, não foi consistente na repetição daquele comportamento e por isso ele acabou não se firmando. No caso do treino, por exemplo, se você quer fazer, o ideal é que você faça 4 a 5 vezes por semana. É mais fácil você criar um hábito de treino. Ou se você, por exemplo, seu filho ou sua filha vai para o balé, ou vai para o futebol, ou vai para qualquer lugar, e você já vai antes, ou vai para a escola antes de deixar a criança na escola, ou depois de deixar a criança na escola, você associa a alguma coisa que você já faz. Também é uma boa ideia. Quer dizer, que aí eu já falando aqui do terceiro, que é o sem gatilho, né? Então, quer dizer, você não tem um gatilho para começar aquilo. Então, o seu gatilho pode ser: acabei de tomar o café, né? O cafezinho, eu posso levar alguém para a escola. O meu gatilho, por exemplo, está chegando perto da hora do almoço. Eu tenho que fazer isso antes de almoçar. Então, isso já vai mudando o meu corpo e já vai exigindo um movimento. E a ideia de que a gente vai fazer uma transformação total. No início do ano, principalmente, é muito comum, né? As pessoas viram: "Nossa, eu vou fazer uma transformação total aqui, eu vou ano novo, vida nova". Mas isso é praticamente uma fórmula para o fracasso, porque, gente, mudar um hábito exige muito esforço e intencionalidade. Então, em geral, o ideal é que você se ocupe de um por vez. Quando aquilo virar automático, você muda para mais um, pouquinho. Eu acho, pelo que eu vejo das pessoas, e dos meus clientes, a maior parte do fracasso se dá por essa ideia, essa expectativa errada de uma transformação total. E isso, você gera uma expectativa tão alta, que depois você cai lá de cima dessa expectativa, entendeu? E isso faz e essas pequenas derrotas vão fazendo com que você acredite que você nunca vai conseguir fazer aquilo.
Então, para tentar mudar um hábito, e primeiro, entende que não é fácil, não é, mas vale muito a pena. E se você tentar um de cada vez, você vai ver que você pode, criando o contexto certo, criando os gatilhos certos, você pode, inclusive, diminuir esse número de repetições que você precisa, você pode, inclusive, diminuir esse tempo de repetição. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Então, Antônia, quer voltar a caminhar diariamente às 7 da manhã para entrar em plena energia e foco pleno estratégico do dia, porque não há repetição anterior e a determinação é fraca. Então, assim, nesse caso, quando você ainda está precisando da motivação para ir no primeiro dia, é, aquele primeiro dia que você for, efetivamente, tenta anotar ou falar em voz alta tudo que você sentiu de bom. Como você ficou bem energizada, como foi o seu dia. Tenta fazer um registro disso, para que essa sensação de recompensa seja forte o suficiente para você voltar no dia seguinte. Tenta também criar alguns contextos visuais. Se você já deixar toda a sua roupa arrumada no dia anterior, por exemplo, e visível na sua frente, provavelmente vai facilitar a criação desse hábito. E a Adriana falou, de vez em quando eu uso a técnica de Melrod de contar até 5 e tomar a ação de início nesses 5 segundos. Ótimo também, isso é um bom hábito também. E, gente, o que é bom para um não é para outro também, tá? Uma das pesquisas que eu estava seguindo mostrou que, para estudar, os alunos que eram mais bem-sucedidos nos estudos eram que tinham os melhores hábitos de estudo. E quando eles iam estudar, geralmente eles preferiam cadernos que não tivessem nenhuma distração, nem desenhozinho, nenhuma coisa em volta. Enquanto as pessoas que não eram tão bem-sucedidas nos estudos, elas não se livravam de todas as distrações para estudar. Eu não sou assim. Eu adoro o caderninho. Gente, olha isso, vou mostrar para vocês. Esse é o meu caderninho de trabalho, todo decoradinho, todo bonitinho. Isso me estimula horrores. Eu amo. Só de pensar assim, eu vou estudar e vou anotar no meu caderninho lindo, todo coloridinho, cada página que eu virar vai ser uma surpresa, porque vai ser um caderno fazer lista. Eu também amo caderno e amo fazer lista. E quer dizer, para mim, esse caderninho todo decoradinho funciona. Então, é mais uma coisa, a gente é um processo de autoconhecimento, de você estar interessado em como sua mente tem funcionado. O que você está deixando ser gatilho na sua vida, entendeu? Eu amo, gente, o caderninho. E olha, eu comecei a estudar muito mais quando eu voltei a estudar com livro físico e fazendo resumo na mão. Por mais demorado que seja, eu estava muito mais acostumada com o estudo no Kindle, porque realmente depois a busca é mais fácil, né? Você pode fazer busca de palavra e tal. Mas eu estou estudando muito mais. E estou tendo muito mais prazer de novo de estudar, porque eu peguei o livro de novo. Acho que faz o gatilho emocional com a época de estudante. Então, tem tudo isso, né? Tenho várias canetas coloridas. Olha isso, gente. Várias canetas coloridas tem também. Então, vamos lá, gente. Continuando aqui. Então, alguns maus hábitos que a gente tem, eles são meio invisíveis, mas eles prejudicam demais. Então, não tem como eu não dizer do dormir. Dormir é essencial. As pessoas me perguntam assim, eu estou fazendo agora, além da startup da Rita, que eu sou cofundadora junto com a Tatiana Eisler, que está aqui na live com a gente, eu estou desenvolvendo 2 produtos na minha consultoria, né? Que tá voltada mais para desenvolvimento de lideranças. E as pessoas falam, a primeira coisa que as pessoas me perguntam quando eu falo isso é: você não dorme? Eu falo, gente, não, eu durmo muito bem. Eu durmo muito, eu durmo às 8 horas, e eu, tipo assim, prezo essas noites de sono absurdamente. Não é porque eu durmo que eu consigo fazer isso. Então, essa mentalidade que a gente tem de que pessoas que alcançam muitas coisas são pessoas que sacrificam sua saúde mental e sua saúde física, a gente tem que mudar isso. Então, existe todo um mindset que sustenta, muitas vezes, nossos hábitos negativos. E esses mindsets pode ser, por exemplo, a questão do dormir pouco, atacar a tarefa sem planejamento. Quem está nessa mentalidade, está na mentalidade de assim, a ação supera qualquer coisa. Eu tenho que tomar uma ação. Mas se você vê, por exemplo, uma pessoa se afogando, ela está fazendo, às vezes, mais esforço que uma pessoa que está nadando. Então, assim, não é por aí.
Planejar sem levar em consideração o seu ritmo, o seu estilo de personalidade, entender e respeitar quem você é pegar fórmulas de fulano que diz que tem que acordar 6 horas da manhã para ter sucesso, mas você é uma pessoa noturna. A tua energia está muito melhor, seria muito mais bem aproveitada de noite. A multitarefa, que é outro mito aí, que só, nossa, afeta demais as mulheres especificamente. Principalmente essa glorificação da mulher ser multitarefa. Isso gera burnout mesmo, sério. A comparação com outros empreendedores, as pessoas têm histórias diferentes, backgrounds diferentes, e a gente está sempre vendo a pessoa como se ela estivesse no topo, e não está, entendeu? Muitas vezes não está. Algumas pessoas já vieram falar comigo em etapas da minha vida, a pessoa achava, gente, pediu para tirar foto comigo na rua, achava que eu era uma pessoa super famosa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não. Eu não tô com esse sucesso que você está pensando. As pessoas criam e fantasiam e a gente faz isso também, né? Enfim, várias coisas que eu vou deixar aqui para vocês, que depois vocês podem ver. E uma das coisas é, como empreendedoras, não ter um advogado do diabo, eu acho que é muito ruim. Você precisa ter alguém te dizendo as verdades. Você precisa ter alguém te falando que você está indo para o caminho errado. E se você só se cerca de pessoas que estão para te apoiar, né, e estão para te motivar, você pode cometer N erros. Você precisa de uma Dutch honesty, sabe? Para realmente alguém virar e falar, ou você mesma ter o hábito de fazer esse papel, mas é muito difícil a gente fazer isso com a gente mesmo. Então é muito bom ter o hábito de recorrer a alguém assim. Eu acho que nesse sentido eu gosto muito do coaching de pares, sabe? O peer coaching. Eu faço, isso é muito bom. Você, principalmente quando a pessoa vai ser a guardiã daquele hábito para você. E aí, falando ainda das questões de gênero, né? Como é que isso tem a ver, né? Com a questão de gênero. Na verdade, gente, o preconceito estrutural é feito de uma série de hábitos nocivos que a gente carrega de geração para geração. Quantas vezes vocês já não falaram alguma coisa na frente de alguém que foi meio preconceituosa e você vira depois e fala assim: Meu Deus, por que eu falei isso? Não devia ter falado isso, não devia ter usado essa expressão. Aí você fica com vergonha. Ou aquilo que você também sofre, né? Aquelas piadinhas sem graças, machistas, que você fala assim: Meu Deus, isso não cabe mais, mas eu não sei o que fazer com isso, eu não sei como reagir a isso. Então, assim, o preconceito de gênero, ele é feito desses pequenos hábitos nocivos. Claro que a maior parte das vezes, eu acho, pelo menos eu acredito, que a maior parte das vezes eles são não intencionais, e é por isso que eles são hábitos, são coisas que simplesmente a gente repete sem pensar. Só dá para dar alguns exemplos aqui. As mulheres, preconceito de gênero existe para todos os gêneros, mas é lógico que ele afeta muito mais as mulheres e o público LGBTQIA+, as minorias, que por causa desses tipos de hábitos excluem a gente da sociedade, excluem direitos das mulheres e desse público. Mas isso não significa que os homens também não sejam influenciados pelo estereótipo de gênero e que isso não seja negativo para eles. Então, dentro do trabalho que a gente está fazendo, eu acredito muito em a gente também ter empatia e conseguir trabalhar isso conjuntamente, a mudança desses hábitos, principalmente de comunicação. Então, as mulheres, por exemplo, têm estereótipo de ter que priorizar os outros, de ter que ser perfeita, de pressão por aparência perfeita, de ter que ser mais submissa ou de ter uma carreira de cuidadora. Então, quer dizer, e todo mundo acha que a mulher vai ser melhor nessas carreiras, enquanto que os homens são pressionados para serem sempre fortes, para não aprofundarem sentimentos. Quer dizer, toda vez que um homem tenta conversar alguma coisa, vai, ih, esse papinho aí de mulherzinha. Quer dizer, como se mulherzinha, como se mulher fosse um xingamento, né? Quer dizer, isso é muito agressivo. E carreiras técnicas, né? O homem que se interessa por uma carreira não técnica, ele também não é bem visto. Um homem que quer ser, de repente, enfermeiro, ou ele quer ser um cuidador mesmo, ele não tem essa receptividade que ele teria dos outros homens se ele chegasse e dissesse que ele é engenheiro, que ele é médico. E isso tira a possibilidade dos homens também. Então, mas o público LGBT sofre muito também, principalmente com a pressuposição de que eles precisam ser invisíveis, de que ser invisível é só uma questão de bom senso, de que eles têm algum tipo de comportamento típico,
Quando você tenta uma intimidade e pergunta coisas íntimas que você não perguntaria para uma pessoa, para um homem ou uma mulher, uma pessoa hétero, e que eles deveriam estar em carreiras alternativas. Eu ouvi isso, eu fiz um podcast com o dono de uma comunidade chamada Queer in Cyber. Ele é um homem gay e ele falou muito da questão de como dentro da parte de segurança da informação é muito hétero. E que todo o pessoal, parece que o pessoal gay é muito mais atraído para a área de user experience. Por quê? Porque é uma área dentro da tecnologia que é mais alternativa, que é mais parecida com arte. Então, e depois eu conversei com pessoas homossexuais da área de UX e eles me confirmaram isso. Eles falaram, a gente se sente mais confortável. É mais fácil você ir para essa área do que você ter que enfrentar um cybersecurity, que é as piadinhas sem graças. E como é que isso, na verdade, se manifesta? Como é que esses hábitos negativos são causados pelos estereótipos de gênero, como é que eles se manifestam? Em microagressões, que são aquelas falas, atitudes depreciativas, que podem ser intencionais ou não, mas que desvalorizam, que minam sua autoestima. E que eu não sei quanto a vocês, mas eu ainda tenho muita dificuldade de responder a isso. É meio que paralisante, você meio que não sabe o que fazer, sabe? Então, aqui são alguns exemplos, né? E não é só que a gente sofre, a gente muitas vezes faz com a gente mesmo, com as mulheres, a gente faz fofoca de outras mulheres, fala dos corpos das mulheres, duvidam se ela chegou numa posição de liderança por mérito próprio ou se ela estava com caso com alguém. Então, esse tipo de preconceito de gênero, o preconceito estrutural de gênero, ele está em todos nós. E a gente saber se questionar até que ponto a gente quer continuar propagando isso ou não é super importante. E quais são os hábitos que a gente quer construir para se empoderar, para lidar com essas coisas e também para empoderar outras pessoas a saírem desses estereótipos, né? Então, só falando alguns aqui, né? Chamar de mulherzinha é a coisa mais, assim, para mim, agressiva, muito agressiva. O questionamento da expertise quando você é uma mulher ou querer pagar menos para você. Filmes e propagandas, muitas vezes a gente fala das microagressões, né, verbais, mas toda essa coisa que passa na mídia, das propagandas e dos filmes que ficam reproduzindo esses estereótipos. Outro dia eu estava vendo daquele tipo, um filme de ação, e a mocinha do filme, ela fazia umas coisas assim, umas atitudes impensadas, ela ficava desesperada e ela botava todo mundo em perigo porque ela estava descontrolada. Eu falei, gente, não aguento mais ver isso, desliguei. Eu falei, não aguento, não aguento, isso pra mim já deu. Entendeu? Nenhuma mulher fez isso, gente. As mulheres que eu conheço, elas estão em perigo, elas enfrentam um negócio, entendeu? Eu não vejo mulheres falando, ai meu Deus, tô desesperada, vou fazer uma merda e me botar em risco. Não é por aí, né? Então, e como é que então você cria hábitos saudáveis? Eu acho que eu já falei aqui uma série de estratégias, uma série de exemplos, né? Mas eu vou passar aqui um passo a passo que eu acho que pode ajudar bastante todo mundo nesse processo. Então vamos lá. Primeiro, selecione um hábito alavancador. Um. Talvez não seja ideal você começar por aquilo que seja mais difícil para você. Talvez o melhor seja que você comece por alguma coisa que é um desejável, mas não tão desafiador, porque isso vai construir uma confiança na sua capacidade de criar esses hábitos e depois facilitar uma próxima conquista. Então, quando eu falo que é alavancador, não é aquele mais importante que vai alavancar a tua vida ou te deixar rica. É aquele que vai alavancar o próximo hábito, que vai alavancar a seleção de hábitos. Então, eu também gosto de pensar nisso. O que na minha vida poderia estar em piloto automático, que ia me trazer bastante benefício, e que eu não preciso realmente tomar decisões sobre aquilo a todo momento, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem alguns executivos, até o Barack Obama também é assim, acho que o Mark Zuckerberg, eu não gosto dele, mas ele é muito produtivo e faz isso. Ele só usa camisa preta. E o Obama também só tinha 3 ternos montados já, porque ele não vai ocupar o cérebro dele com tomar esse tipo de decisão. Talvez a roupa para você seja super importante, e isso não é essa a questão. Vão ter outras coisas que você poderia tornar muito mais automático na sua vida e que vão, inclusive, vão reduzir o seu estresse. Associar um hábito a alguma coisa que você já faz, como eu disse, né? Eu, por exemplo, eu vou ter que pegar o transporte, eu já vou ter que pegar o transporte, então automaticamente já estou escolhendo ali qual é o podcast que eu vou ouvir.
ou quando eu treino. Se eu vou estudar, eu já deixo o estudo, eu já deixo perto do sofá no dia que eu faço, que ali é aquele cantinho que eu uso, que aí nesse caso é um gatilho, né? Então, quando você associa um gatilho, os gatilhos podem ser desde alarme, que você bota no seu telefone mesmo, para ele tocar, para executar aquele negócio naquele mesmo dia. Pessoas podem ser gatilhos. Então, nutricionista. Nutricionista é um excelente exemplo. Ele é um gatilho de comportamentos. Porque você sabe que você vai encontrar aquela pessoa, você se comporta de uma outra maneira. Você vai seguir mais a dieta do que se você não fosse encontrar com aquela pessoa. Ela se transforma num gatilho de comportamentos positivos. Amigos podem ser gatilhos e podem ser gatilhos negativos. Então, isso também é uma coisa interessante de começar a observar. Tem pessoas que a gente ama, mas que são gatilhos negativos para alguns comportamentos. E que, se você quiser desenvolver um comportamento diferente daquele, você vai ter que conversar com aquela pessoa ou você vai ter que se afastar um tempo daquela pessoa. E ela pode ser maravilhosa para outras coisas, mas ela te puxa para um comportamento negativo. E você pode encontrar pessoas que te puxem para comportamentos positivos, que é no futuro que a gente quer fazer, inclusive nos grupos de apoio, de ativação de hábito. Uma das coisas que a gente quer fazer dentro desses programas é fazer a ativação de hábito por gatilho entre pessoas. Identifica uma recompensa e anota, gente. Essa recompensa no começo, ela vai desaparecer. Você vai ter que registrar ela de alguma forma. Bota um post-it, lembra como você se sentiu bem, porque vai ser isso que vai fazer você ir novamente até que vire um hábito. Porque depois que virar um hábito, não tem mais esforço. O esforço é só até aquilo virar um hábito na sua vida. E recompense por cada conquista, sabe? Porque vai ter dias que você não vai treinar as 4 vezes por semana ou nenhuma vez por semana. Cara, ok, continua. E às vezes, claro que tem momento que você pode avaliar assim, talvez eu não esteja pronta para esse hábito. Claro, essa é uma coisa que eu avalio junto, mas em geral é mais porque a pessoa ela falhou uma vez e ela é super cruel com ela mesma e aí ela acaba desistindo. Então, e avalie o seu desempenho. Então, você pode avaliar o seu desempenho de várias formas, você mesma, ou você pode fazer com esses peer coachings, com que as pessoas avaliem como você está indo. Então, se é um comportamento, por exemplo, que envolve sua família, você pode perguntar para eles se você melhorou ou piorou naquele comportamento, como é que eles estão vendo. E quanto mais frequência você perguntar isso, melhor. E aí tem 2 motivos para isso. Um é porque é muito difícil você mudar uma primeira impressão. Então, se você pergunta com frequência, a pessoa tem a oportunidade de fazer uma avaliação frequente da sua mudança. Então, você vai ter o feedback que você precisa, ao mesmo tempo que isso facilita a mudança de percepção dos outros a seu respeito. Porque um outro gatilho negativo são as pessoas já estarem acostumadas com você do jeito que você é e elas te cobram aqueles comportamentos antigos. Que nem quando você encontra, sei lá, um grupo de amigos que você não vê há um tempão. Esse grupo de amigos várias vezes falam uma coisa de você: "Ah, mas você é muito assim". Eu falo: "Gente, mas eu não sou assim, sei lá, há 30 anos. Eu não sou assim". E a pessoa agora tá me cobrando esse tipo de coisa, sabe. Então, é importante você avaliar também se as pessoas estão sendo, positivas ou negativas na avaliação do seu desempenho. E de tentar mudar essa percepção, porque essas pessoas depois podem virar gatilhos positivos, né, para você, se você consegue criar aliados dentro do seu ambiente. Bom, gente, antes de eu passar para as perguntas, eu estou seguindo aqui, ai meu Deus, já passei muito tempo. Olha só, se a gente está na fase de protótipo do nosso projeto. Então, se vocês quiserem fazer parte desse protótipo, do aplicativo, entra nesse QR Code, faz a inscrição no protótipo, a gente depois vai explicar tudo direitinho, vai ter uma reunião para a gente explicar isso, como é que faz, como é que ele faz. Mas vocês vão ganhar uma inscrição premium vitalícia para um aplicativo que vai ser extremamente inovador na ativação de hábitos e no combate às microagressões de gênero. Então, junte-se esse movimento com a gente. Muito obrigada. E agora, se vocês tiverem perguntas, podem abrir os microfones, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui, ou pode mandar pelo chat.
Perguntas? Cadê? Perdi de novo o chat. Então, gente, contem aí, o que que vocês acharam, então, dessa uma palavra para descrever aí como é que foi a palestra para vocês. Boa Carol, noite, todo Oi, mundo. Tatiana. depois Desculpa, eu falo. Quem falou primeiro? tá me ouvindo? Tô ouvindo, gata. Vamos. Pode falar. Não, eu achei ótimo. E uma coisa que, principalmente no início do ano, a gente tenta trazer muitos hábitos novos. Você falou muito do cuidado com se ele é alcançável ou não, porque tende a desistir, né? E uma coisa que eu havia esquecido, que é uma das táticas, da ferramenta muito importante, criar o gatilho, de fazer sempre algo do tipo. Eu lembro que era. Você escova o dente depois do almoço para não comer o doce, ou escova o dente e vai ler, ou escova o dente e vai estudar, para você criar isso de realmente virar dentro do hábito uma coisa contínua, né? Do seu dia a dia, da sua rotina. E eu tinha esquecido completamente, adorei rever isso. Para quem não Obrigada. sabe, E todo o resto. psicóloga é comportamental, então saca tudo disso também. Mas assim, é ótimo, né? Porque nos faz. Eu confesso que eu ando meio sem criar novos hábitos ou rotina, e te acende. Não, peraí, então vamos lá. Eu queria 4 vezes por semana o exercício, eu tenho feito 3, às vezes 2. Então tá na hora de realmente mexer isso e modificar, né? Então, adorei. Algumas coisas eu mantenho, como eu tinha escrito, ler diariamente, a água, eu estou sempre com a garrafa de água, é uma coisa que tem uma na minha mesa de trabalho, tem outra que vai comigo para casa inteira, e assim vai. Então, adorei, foi ótimo ter conseguido participar. Que bom que você conseguiu vir. E eu acho essa coisa, inclusive, do treino, gente, porque eu posso dizer isso com muito orgulho. Tem, sei lá, posso dizer que tem 30 anos que eu tenho o hábito de treinar no mínimo 4 vezes por semana. Então, assim, mas é porque às vezes o 15 minutos da yoga conta. Essa que é a questão. A frequência da repetição, nesse caso do exercício, é mais importante que a intensidade do exercício. É mais se você não. 15 minutos, faz os 15 minutos de alongamento. Eu conto isso, entendeu? Essas 4 vezes por semana. 4. Então, quer dizer, é muito mais você se focar na repetição. Quem mais, gente? O Antônio botou insights. Quem mais tem um depoimento? Tati? Não, eu adorei, eu achei que os pontos principais para mim, essa questão do gatilho, né? Seja para você identificar no hábito negativo, no positivo, acho que é completamente fundamental. É, essa questão da recompensa também, acho que a vida é tão corrida, tão desafiadora esse mundo, a gente esquece da gente, né? Então, acho que é um carinho muito grande essa questão também da recompensa e você construindo todo esse processo, né? Outra coisa que você falou, assim, também, que eu acho que faz todo sentido não vai funcionar se você quiser mudar todos os hábitos de uma vez só, botar coisa muito grande, tem que realmente comer bons pedaços. Começar, essa coisa de não começar pelo principal, né? E começar pelo o que seja factível. Acho que é fantástico. E acho que é um assunto super interessante, todo mundo tem que mergulhar nisso. Acho que é fundamental aí para a gente ter um processo de autodesenvolvimento e para a gente conseguir também e aproveitar e transformar o outro, né? Então, fantástico, parabéns. Obrigada. Quem mais? Então, a Adriana falou muito legal para criar o hábito, tem que começar. Adorei a dica de começar pequeno, mas é muito por aí mesmo, gente. Acho que essa é realmente uma grande dica. Pega uma coisa que vocês acham que é super. Vai, acho que isso é fácil. Começa com fácil. Agora, eu acho também, estava aqui pensando, tem uma coisa. Vai criando autoconfiança a partir do fácil. Você tá ouvindo? Tô. Ah, desculpa, é porque eu entrei e depois saí falando, estava pensando alto. Que é essa coisa do. Tem gente que funciona muito bem o controle social. Então, tipo assim, a pessoa quer fazer dieta, aí diz para a melhor amiga e a melhor amiga fica lá regulando, né? Para mim, isso não funciona. Tipo, quando eu parei de fumar, eu não avisei ninguém que eu ia parar de fumar. E eu fumava muito, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Parabéns. E aí, foi em 99. Eu decidi, durante um ano, eu fiquei trabalhando aquilo na minha cabeça, quietinha, sem falar para ninguém, e decidi que seria no dia 31, na virada do ano, que eu ia parar de fumar, resolução de ano novo.
Mas eu não contei para ninguém, porque eu não queria ser cobrada se não desse certo, né? E deu. E aí as pessoas, depois de uma semana, as pessoas que trabalhavam comigo, isso tem tempo, na época ainda se fumava no trabalho, as pessoas olharam e falaram: Ana, você está diferente. E ninguém conseguia perceber o que era. E eu continuei sem falar nada. Dali uns 15 dias, as pessoas se deram conta de que eu não estava fumando, né? E foi maravilhoso para mim não ter essa cobrança e ter esse tempo para ir me acostumando a essa nova rotina, né? Porque o cigarro é um hábito, mais do que qualquer coisa, além de um vício, é um hábito, né? Dois juntos, é isso que piora bastante a situação. Exatamente. E você sabe que é uma coisa, é um hábito tão doido que eu até hoje, quando sonho, eu sonho que estou fumando, tem em 99 que eu parei de fumar. Quando eu estou muito estressada, eu sonho que eu estou fumando, e no sonho eu digo para mim: não, você não pode acender um cigarro, senão você vai voltar a fumar. É uma maluquice, até hoje. Mas isso foi curioso, porque muita gente ficava assim: eu vou parar de fumar. E aí ficava naquela coisa. E aí todo mundo falou: ué, você não disse que ia parar de fumar? E aí a pessoa vai ficando mais ansiosa, né? E por aí vai. Então, eu estou falando que tem muito a ver com isso que você disse sobre o caderno decorado ou o caderno não decorado, né? A gente tem que ir testando fórmulas, né? Para mudar os hábitos, né? E aí, quando tiver algum fracasso, que terá, porque isso faz parte do processo, é levar assim: testei isso aqui, não funcionou. Tô achando que esse gatilho que eu criei não funcionou. Tipo, Sim. se você vai fazer um hábito, você consegue fazer esse tipo de análise. Se você vai fazer um bando de coisa ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer esse tipo de análise. A gente tem que viver, meu Deus do céu. É. Principalmente quando a gente está falando de hábitos de comunicação. Então, eu quero, por exemplo, valorizar mais o trabalho do outro. Eu quero, por exemplo, empoderar uma mulher. Eu acho que isso é um movimento que a gente quer criar, da gente ter hábitos de empoderar outras mulheres. Então, cara, já é complicado, porque você vai ter que prestar atenção na sua comunicação. E como você fala, e ao mesmo tempo tem todo o conteúdo que você quer passar. Então, não é tão fácil assim. Se você se concentrar numa coisa por vez, sim, é bem mais fácil. É. E aí tem também a coisa da autopercepção, né? De você também perceber o quanto, quando você pensa. Eu estou pensando aqui nessa coisa do empoderamento alheio, né? Eu digo alheio das mulheres, é a gente também pensar até que ponto nós somos empoderadas naquele ponto, a ponto de poder estimular outra mulher a ser, né? Porque às vezes a gente tem essa percepção distorcida, talvez, até da nossa capacidade de fazer determinadas coisas, e aí acabamos também. Fica aquela. Eu vejo muito isso assim, na área de gênero hoje, que é um movimento muito vazio vazio no sentido de muita gente fala muitas coisas, mas na prática, quando você senta com aquela pessoa para conversar com ela na hora de um almoço, você percebe que o discurso dela não tem absolutamente nada a ver com as micropráticas dela para ela no dia a dia, né? Isso eu tô desde 2008, gente, que eu trabalho com todos os meus assessments com base em comportamento. Gente, o comportamento é o que você pode ver. Você não pode ver intenção, entendeu? Por isso que todo mundo fala: o inferno tá cheio de boas intenções. Você não vê intenção. E as pesquisas mostram a intenção e a conscientização não são suficientes. Você precisa trabalhar o hábito das pessoas. Aquilo está muito arraigado. Falar de determinadas maneiras. Eu acho que eu vejo muito isso quando você está falando da pessoa, por exemplo, que tem aquela coisa do social. Ela tem um discurso social muito bacana. Mas quando vai chamar um garçom, nem olha na cara da pessoa. Né? É Então, exatamente isso que eu ia falar. São essas micropráticas que você vai começa a observar e ver, pô, mas como é que a pessoa está aqui vendendo um peixe alheio e ela mesma não pratica, não é nem com outra mulher, é com ninguém, né? Então é complexo. um hábito mesmo, a pessoa queria, depois ela pensa. Nem reparou que ela fez isso. Ela nem reparou que ela não olhou para aquela pessoa, entendeu? Então é muito, muito por aí, infelizmente. Quem mais, gente? Pode dar aí, falar uma palavrinha aí do que foi mais importante, do que reteve hoje. Filomena. Carol, Rita, fala, Rita. eu adorei também a dizer que esta parte do insight dos gatilhos foi super interessante. Não tinha pensado nisso ainda, de associar um gatilho para fortalecer o hábito. Gostei muito, obrigada. Obrigada, Rita. Filomena tá com cara de quem quer falar. Não, mas não tá dando para te ouvir, Filomena.
Seu áudio Não, não está saindo. não tá no mudo, não. No áudio não tá É, saindo. o áudio dela está ativado. Deixa eu verificar aqui. Tá ok. Deve ser alguma. Pode ser um fone. Tenta tirar o microfone, tenta tirar o headset. Enquanto a Filomena resolve aí, vai tentando aí, Filomena. Lucélia, Adriana, alguém quer falar? O que que vocês retiveram? Qual foi a parte mais importante para vocês? Oi, Carol, tá me ouvindo? Tô. Prazer, Camila. Eu sou nova no grupo, Ah, bem, mas o que tu falou de tudo, eu moro numa região de uma cultura bem conservadora, que é no Rio Grande do Sul, numa cidade do interior, e eu vejo essa repetição que a Ana comentou, cultural. Tipo, a própria mulher diz assim, não, eu trabalho, eu sou mãe, eu isso e aquilo, mas quando tá na sociedade, a postura, os hábitos dela estão enquadrados dentro daquela coisa tradicional. Então, vou te dar um exemplo simples que acontece aqui com alguma frequência. Daqui a pouco tu tá jantando com um casal de amigos, a esposa se diz super empoderada, daqui a pouco o homem fala uma coisa e tu vê que ela já se encolhe. faz assim. O E próprio você vê que é marido. postura corporal, né? A pessoa faz assim. Uhum, já se encolheu. Porque é uma questão de cultura. Aqui tu vê assim que são hábitos culturais. E o quanto é difícil, porque ela, vamos dizer assim, a razão faz ela ter um discurso, mas a força do hábito, da cultura, faz ela agir de outra forma, Exatamente. né? E é bem difícil, assim, o meu marido não é daqui, é de outra região, da região metropolitana, então ele já foi criado com outros hábitos e ele percebe mais isso. E quando eu falo com essa mesma amiga sobre o que aconteceu, por exemplo, ela já não percebe, porque está regado na cultura. É. Quando você sai daquela cultura por um determinado período, fica tão óbvio tudo, você vê Uhum, aquilo com muito mais clareza, mas quando você está imerso, você tem que ter realmente um esforço muito intencional. Então, essa sua amiga, por exemplo, por que que você vai que ela cria um hábito de confrontar? Talvez ela não possa, mas se ela só não abaixar a cabeça, talvez já seja um excelente começo de hábito dela não abaixar a cabeça quando ela se sentir assim. Adriana Abreu levantou a mão. Isso, Carol, parabéns, adorei. Eu sabia que era imperdível, eu estava na rua, até peço desculpas, porque eu estava na rua tentando me conectar e não conseguia. Eu falei, será que está filmando? E eu andando, caminhando, e assim, mas eu não queria perder. Então, assim que eu cheguei, eu consegui consegui me organizar, sentar e assistir. E assim, mas eu consegui ouvir tudo, né? E o que você me lembrou, e eu agradeço profundamente é de que eu não preciso ser super mulher, Mulher Maravilha. Isso, olha, obrigada por ter me lembrado, eu tinha esquecido disso. Você não sabe o bem que você me fez ao me lembrar que eu não preciso ser super mulher. Então, talvez Obrigada. escrever isso em algum lugar e deixar bem visível para ser um gatilho para sua saúde mental. Obrigada pelo seu depoimento. Agora é a outra Adriana, Adriana iPhone. Bom, oi, eu tô dirigindo aqui, né? É o que eu falo, né? Eu tô dirigindo, eu tava escutando um livro, aí eu parei, escutei o negócio, mas eu tô estacionada, tá? Não tô dirigindo agora, não. Vou perguntar se seu carro era autônomo. Não, não, não. Eu estacionei que eu falei, cara, não tem como eu dar um depoimento dirigindo. Aí, eu acho que o poder também de enxergar as coisas pequenas é importante, né? Porque a gente quer fazer tudo muito grande. Então a gente só acha que é feliz quando atinge aquele objetivo maior. A gente não para no meio do caminho, né? E vê que, tipo assim, as pequenas coisas do dia a dia que fazem a gente feliz. São as pequenas coisas do dia a dia que fazem o hábito também. Então, essa história do lógico, você tem um objetivo maior, mas para chegar naquele objetivo maior, tem vários caminhozinhos que a gente tem que ir, né? Exatamente. E, e outra coisa, um dos o produto, o nome da minha empresa, né, se chama Misfit Ladies, que é as mulheres que não se encaixam.
Aham. E o produto principal é um deck de cartas com 52 mulheres que foram misfit, que não se encaixaram e por isso mudaram as regras. Então, é um produto de inspiração para você pegar uma carta uma vez por dia e se inspirar nessas mulheres. Então, isso é uma forma de também criar pequenos hábitos, de você acordar naquele momento que a sua energia está super astral, né? Tá ali focada ainda no meio no subconsciente, e você pegar e ver tem uma palavra, uma quote daquela mulher e uma explicação um pouquinho do que ela fez. Então, tipo assim, poxa, se ela fez, por que eu não posso? Eu Né? já sei o seu perfil. Então, isso é um... Adoro. As cartas são lindas, gente. São lindas. O design é lindo, é tudo lindo. Ai, obrigada. Foi a gente que Parabéns, seu fez. trabalho é Adoro. muito bacana e super Vou empoderador. voltar a dirigir, mas amei. Obrigada, Adriana. Obrigada, Carol. Foi ótimo. Obrigada. Mais alguém, gente? Filomena conseguiu. Temos a Lucélia que quer falar. Então, vai. Carol, pessoal, tudo bem? Sou gaúcha, sou de Porto Alegre, aqui também estou iniciando no clube. 3 pontos, Carol. O primeiro, os insights de que realmente tu precisa refletir na tua mudança e como começar a mudança aos poucos, né? Não é da noite para o dia, a gente tem uma mania muito complicada e talvez até desafiadora quando a gente faz aquela lista, né, da virada do ano, de que o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, e a gente se apega em várias coisas que a gente não fez, ao invés de olhar para as coisas que nós já realizamos. E provavelmente na lista nós já realizamos muitas coisas. Então, ver quais são os gatilhos, né? E quais são que realmente eu preciso mudar, e não porque o outro está me dizendo porque eu preciso mudar. Acho que uma das coisas que é bem clara. O segundo é a questão de gênero, né? Eu trabalho com diversidade, eu sou diretora de diversidade da BRH Sul Catarinense, e é algo que a gente precisa cada vez mais fomentar, e quando a gente fala principalmente de mulheres. E o terceiro, por mais que a gente tenha esse incentivo, e o Clube de Negócios aqui das Mulheres de Língua Portuguesa, diversas ações com mulheres se conectando para fazer as coisas diferente para um mundo melhor, nós ainda temos muita competitividade, brigas e picuinhas dentro das organizações, dentro das corporações, sabe? Falta ainda maturidade, falta esse processo de autoconhecimento, e que é importante ter o trabalho nesse sentido de fomentar isso, porque, infelizmente, por mais que a gente tenha muitas iniciativas e muitas ações, pode acontecer também de algumas ações se criarem os seus feudos, né, e não trabalharem muito a questão do coletivo. Então, assim, o que eu tenho visto dentro não só das organizações, mas também das associações, é isso, é essa competitividade, ainda tem uma competição, ainda tem uma autocobrança da mulher, e isso é fomentado por nós mesmas em algum momento que a gente não se deu por conta, tá? Isso é uma das coisas que as mulheres alimentam o lobo mau lá, né? Porque você faz, depois você fala, eu que eu fiz isso, sabe? Mas faz, mas continua fazendo. Todo mundo está comentando, você comenta ou não fala nada. Às vezes você já está na fase de não comentar, mas você ainda não consegue falar nada, né? De se opor por aquilo. Então, você é omissa. Mas eu também acho que a gente também precisa ser muito. Eu acho que a gente tem que estar sempre caminhando para frente nessa questão da igualdade de gênero, de nos tratarmos bem e tratarmos as outras mulheres com inclusão. Temos comportamentos inclusivos e hábitos inclusivos, mas a gente também tem que respeitar o nosso ritmo, né? Parar de fazer aquilo já é o suficiente. Quer dizer, o que para cada um é possível agora, com pessoas que estão tão oprimidas ainda, que é muito baby steps. Então, o que é suficientemente desafiador para você, mas possível, que respeita também o seu momento, né? Respeita o que você pode fazer. Obrigada, Lucélia. Filomena. Vou tentar. Já ouviram? Eu falo, eu sou Filomena, estou no Porto, Portugal, e estou a adorar, e não vou falar muito,
desta vez, mas está a ser muito interessante e gostaria de continuar a participar. Se vocês quiserem acompanhar nosso trabalho, vai lá no Instagram, @RitaMovement. A gente começou o Instagram agora, a Tati que fez todo o design, tá super lindo. E aí a gente está aceitando sugestões mesmo. A gente está no começo da nossa jornada de incubação. O nosso foco é o aplicativo, mas a gente também vai desenvolver um trabalho social voltado à questão de gênero. Então a gente está, nesse momento, pesquisando qual o tipo de programa que a gente quer criar, como a gente vai fazer isso. Então, quem trabalha nessa área e quiser conversar com a gente sobre isso, a gente está super aberta também, tá? Então, meu e-mail é o carolpalombini@ritamovement.com. O da Tati é tatiaisler@ritamovement.com. E aí é isso. E o Instagram é a primeira coisa que a gente criou. A gente também já tem uma página no LinkedIn, mas a gente está começando tudo agora. Ok, eu vou explorar, para Já tá me seguindo no Instagram. Instagram. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas esse é o primeiro evento que eu me apresento como cofundadora da Rita Movement. Então, isso é especial para mim. E eu espero que seja o primeiro de muitos. Aceito muitas perguntas, gente. Mandem perguntas, perguntas viram posts. É maravilhoso. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.